Olá, para quem não me conhece, eu sou Emerson Valaniuk, sou médico especialista em clínica médica, sou pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e trabalho aqui em Curitiba principalmente na área de obesidade, acompanhando pacientes em tratamento clínico. Então eu estou fazendo esse vídeo direcionado principalmente aos colegas que estão iniciando os tratamentos nessa área, que é extremamente importante que nós tenhamos cada vez mais profissionais interessados em dar atenção ao paciente portador de obesidade, sobre os exames laboratoriais, como que a gente faz o segmento desse paciente, que atenções a gente precisa dar a esse paciente ao longo do tempo. Então é importantíssimo a gente fazer a setorização do cuidado. Primeira coisa, na primeira consulta, né, o cuidado psíquico. A gente acessar o perfil psíquico desse paciente, como é que ele está, né? Até para decidir qual que vai ser a nossa estratégia medicamentosa. Esse paciente tem um perfil mais ansioso, esse paciente tem um perfil compulsivo, esse paciente está deprimido, esse paciente pode ter um outro transtorno subjacente, psiquiátrico, que precise de uma avaliação de um especialista em psiquiatria também, né? Esse paciente vai precisar de terapia de apoio psicológico. Então, é extremamente importante isso já ser feito na primeira consulta, né? Da primeira para a segunda consulta, é muito importante fazer a avaliação cardiometabólica, né? A avaliação cardiometabólica deve ser feita de forma individualizada, né? Não deve ter uma listinha pronta de exame cardiovascular ou nem de exame metabólico pronto para todos os pacientes. Então é preciso individualizar. Do ponto de vista cardiovascular, né, a gente vai fazer a avaliação do risco global desse paciente, né, pelas calculadoras, que existem vários aplicativos que a gente pode utilizar para fazer isso, né, para quem tem menos prática, né, tem a calculadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ajuda bastante a fazer essa avaliação, né. Mas, né, o que eu gosto de chamar atenção, e é um exame que eu peço muito no consultório, né, que é o Doppler de carótidas e vertebrais para avaliar a disfunção endotelial desse paciente. Então, pacientes com obesidade tendem a ter mais disfunção endotelial, né? Como é que a gente vê isso, né? Através do Doppler de carótidas, a gente vai ver qual que é a espessura da camada média intimal desse paciente. Esse paciente tem um aumento da espessura da camada média intimal? Então, se esse paciente já tem um aumento dessa espessura, ou pior, né, já tem placa de colesterol estabelecida, calcificada, mesmo que não seja hemodinamicamente significante, isso já faz com que a gente olhe para esse perfil lipídico do paciente de uma forma um pouco mais agressiva, né, buscando tratar. Então, exames como medida MAPA, né, medida da pressão arterial. Então, se esse paciente ele não tem histórico de hipertensão, esse paciente no consultório está com uma pressão normal e esse paciente não tem mais de 50 anos, esse paciente não precisa fazer MAPA. Agora, para aquele paciente que tem a pressão elevada no consultório, é extremamente importante que a gente faça o MAPA para que a gente possa excluir essa patologia, né? E que seja realmente só uma hipertensão ali pontual, uma hipertensão do jaleco branco, né? Teste de esforço, né? Teste ergométrico. Não deve ser pedido para todo paciente, né, com obesidade principalmente, né, a não ser que a gente tenha suspeita, né, de cardiopatia isquêmica nesse paciente, história familiar positiva, uma dislipidemia importante, ou queixa de angina, né? Ou se esse paciente tem mais de 50 anos, né? Se esse paciente tem mais de 50 anos, um teste ergométrico já é bem indicado, né? É importante avaliar, né, que o paciente com obesidade, às vezes, ele não pode fazer esse teste na esteira, né? Ele não vai conseguir, vai ter um teste submáximo, né? Dessa forma, o estresse farmacológico pode ser indicado, né? Então, o teste daí com estresse farmacológico e não com esteira. Ecodoppler, ecocardio, né, ecodoppler cardiograma, pode ser interessante nos pacientes que têm hipertensão arterial ou pacientes que têm já mais de 50 anos. Também é importante que seja feito esse exame, ou que tenham
história de doença cardiovascular na família ou alguma alteração no exame cardiovascular na consulta, né? Então não deve ser pedido de rotina, né, para aqueles pacientes que não têm esses históricos, a não ser que você esteja fazendo acompanhamento aí de um atleta de alto desempenho, né? Então nesses casos aí seria mais individualizada essa conduta, né? Não no caso da obesidade. No caso dos exames metabólicos, é importante a gente fazer a avaliação do perfil lipídico, né? HDL, LDL, triglicérides. Eu não peço na minha rotina lipoproteínas ou apolipoproteínas, porque eu acho que isso mais confunde, não ajuda e deixa o paciente mais ansioso, tá? Perfil glicêmico, eu gosto de frisar isso, então avaliar glicose em jejum, hemoglobina glicada e insulina em jejum, para que com a insulina em jejum, junto com a glicose, a gente possa avaliar o grau de resistência insulínica desse paciente, né? Pacientes com obesidade têm resistência insulínica, mas nem todo paciente tem, né? E no paciente que tem resistência insulínica, esse paciente costuma se beneficiar muito do ponto de vista metabólico e do ponto de vista do emagrecimento com o uso da metformina, que é um remédio, né, que você tem até distribuição gratuita. Então você consegue fazer essa triagem para oferecer esse tratamento ao paciente, e mesmo que você opte por não iniciar, né, a metformina, você faça, através desses parâmetros, uma avaliação de como a resistência insulínica do paciente está melhorando, e isso é um parâmetro de prognóstico de sucesso, né, no tratamento. Avaliação orgânica, né, ureia creatinina é básico, né, como uma triagem geral, é um exame barato, não tem custo, né, elevado para ser feito. Sódio e potássio é um exame que a gente só vai pedir para os pacientes que têm uso de alguma medicação que possa alterar o metabolismo desses eletrólitos, normalmente pacientes que usam espironolactona, ou usam hidroclorotiazida, né, ou usam uma carbamazepina, por exemplo, que pode alterar os níveis de sódio, né? E, enfim, né, a losartana, que possa também alterar o potássio, então deve ser individualizado, não tem benefício de ser pedido para todo mundo. Também é importante a gente avaliar o perfil nutricional desses pacientes, e nesse sentido a dosagem de vitamina B12 é importante, porque às vezes o paciente está subnutrido, ele não está fazendo a ingesta de proteína animal de forma eficiente, né? E dessa forma ele pode ter uma deficiência de B12, até por um quadro de uma gastrite que ele tem ali. Isso pode acontecer e deve ser corrigido, né? Porque a vitamina B12 tem efeitos principalmente cognitivos a longo prazo e em efeitos em nervos periféricos também a longo prazo, né? Deficiências às vezes subclínicas já podem ser bem significativas lá na frente. Vitamina D é um paciente que não está se expondo ao sol, não faz atividade física muitas vezes, e a reposição de vitamina D vai prevenir principalmente a osteoporose. E também a gente sabe que tem, né, queixas subjetivas a respeito de fadiga, indisposição física e até humor deprimido em níveis menores que 10, né, em níveis extremamente baixos. Então é uma terapêutica de fácil acesso, né, que você pode oferecer para esse paciente e com um benefício já bem consolidado. Perfil hepático, né? TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas, né? Fosfatase alcalina, TAP e albumina, né? É extremamente importante a gente pedir, né, um perfil hepático para que a gente faça a avaliação desse órgão. A gente sabe que o paciente com obesidade tem uma tendência a acumular gordura no fígado, a fazer quadros de esteatose, esteatohepatite. Não é tão incomum a gente observar esses quadros, né? Então, em casos que você tenha elevação de TGO e TGP, é indicado nos pacientes com obesidade fazer um exame mais invasivo do fígado para avaliar se tem algum grau de fibrose, né? E daí, nesses casos, não fazer ultrassonografia, tá? Fazer elastografia mesmo. Paciente que tenha esses exames normais, a princípio, dá para a gente controlar clinicamente, fazer uma ultrassonografia simples mesmo, para fazer uma avaliação inicial, né? Nos pacientes que tenham esses exames alterados, daí a gente vai pedir uma elastografia. Do ponto de vista hormonal, né, a testosterona e hipogonadismo é uma causa, né, para piora
da deposição de gordura, mas também é uma consequência da deposição de gordura, né? Então, é um paciente que precisa fazer muitas vezes uma terapia de reposição de testosterona, né? Isso já é comprovado em estudos científicos o quanto a terapia de reposição de testosterona ela melhora o paciente do ponto de vista lipídico, glicêmico, metabólico, circunferência abdominal. Isso vai trazer benefícios para esse paciente, além da disposição física, melhora da massa magra. Então, enquanto ele está emagrecendo, ele pode vir a até ganhar massa magra, que é muito benéfico para ele, né? Além da saúde sexual, do humor, é muito importante, né, a gente acessar os níveis de testosterona. E decidir pela reposição ou não, de acordo com a idade desse paciente, de acordo com se o paciente for mais velho, ter alguma patologia prostática ou não, né? Então, se ele já teve patologia prostática, daí a gente não inicia, né? É prudente fazer uma avaliação da próstata no paciente que vai iniciar a terapia de reposição de testosterona, né? Uma avaliação ultrassonográfica, uma avaliação do PSA também. E se o paciente for mais jovem, principalmente se ele não tiver prole estabelecida, a gente evitar a terapia de reposição de testosterona, preferir, né, os agonistas seletivos do receptor estrogênico e SERMs, como clomifeno, tamoxifeno, né? E nos pacientes que não respondem ao tamoxifeno ou clomifeno, a gente iniciar a gonadotropina coriônica, né, injetável, para fazer uma recuperação desse eixo gonadal, né? E aí fazer o acompanhamento com LH e FSH, do estradiol e da testosterona também, né? Nas mulheres, né, o climatério é uma fase extremamente complexa do ponto de vista hormonal para a mulher, porque ele predispõe ao ganho de peso. Então, o que acontece, né? O estradiol ele tem efeitos metabólicos no tecido gorduroso, no tecido muscular e também em sistema nervoso central. O estradiol ele tem a capacidade de alterar a concentração e a liberação de dopamina em algumas áreas cerebrais, principalmente em áreas responsáveis por controle do apetite, fazendo com que a paciente possa ter mais apetite voltado a alimentos hiperpalatáveis, como doces, né? Então, esse paciente tem esse perfil muitas vezes, né? Além de que o estradiol ele diminui a deposição de gordura abdominal, dando preferência que essa caloria se transforme em gordura subcutânea na região de coxas, essa região mais ginoide, né? E a gordura na região abdominal ou mental é uma gordura que vai liberar muito mais interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, né? Aumentando os níveis hepáticos de proteína C reativa e piorando a disfunção endotelial, piorando o fator metabólico, né, no exame depois. Então, a terapia de reposição hormonal na mulher com obesidade deve sim ser considerada, né? Na mulher que tem doença cardiovascular estabelecida, né, lesões cardiovasculares significativas do ponto de vista hemodinâmico, ou placas, né, mais estruturadas, não devem receber a terapia, né, por uma questão de risco-benefício, né, principalmente após 10 anos da menopausa. Mas até 10 anos da menopausa, essa mulher deve sim receber essa opção terapêutica, né? E daí, nesses casos, a gente vai acompanhar com exames de imagem, né? Ultrassom transvaginal, ultrassom de mamas e mamografia, para avaliar como é que está sendo isso, né? Como é que está evoluindo esse endométrio, esse tecido mamário, né? Então, daí a gente vai guiar a frequência desses exames através do BIRADS, né? Pela mama, né? E o ultrassom transvaginal em mulheres com terapia de reposição hormonal e obesidade, por ser um exame simples, né, de ser feito em terapia de estrogênio, ele deve ser feito a cada 6 meses para avaliar a espessura do endométrio, né? Até 9 milímetros é uma espessura aceitável para uma mulher que está em terapia de reposição hormonal, né, desde que seja um endométrio homogêneo. Do ponto de vista de mama, é importante que a gente guie pelo BIRADS, né? Pacientes que têm BIRADS 2 podem fazer esse exame das mamas anualmente, né? Pacientes com BIRADS 3 devem ser acompanhados semestralmente. Se a mulher tem histórico prévio, né, de câncer de mama, obviamente,
ou histórico na família de câncer de mama, ela não deve receber a terapia de reposição hormonal de rotina, né, no nosso consultório, né? Talvez ela deva passar por um especialista para que seja individualizada e avaliado esse risco oncológico de uma forma um pouco mais detalhada. Da mesma forma, mulheres que têm história de trombofilia na família ou histórico prévio de trombose, né? Esse histórico prévio de trombose deve ser bem tirado a limpo para que a gente avalie bem o fator causal, né? Principalmente se for uma trombose pós-cirúrgica, né, pequena, isso pode ser relativizado, né? Principalmente porque o estradiol, né, pela forma gel ou pela forma implantável, ele não tem esse efeito de aumentar tanto a SHBG quanto a reposição por via oral, né, de estrogênio por via oral, principalmente. A mulher também, né, no climatério, a gente tem problemas relacionados à deficiência de progesterona, que impacta principalmente a fisiologia do sono. Então, é uma mulher que vai estar mais cansada, é uma mulher que não vai descansar direito, é uma mulher que vai estar com um nível de estresse aumentado, e esse nível de estresse aumentado pode também gerar gatilhos alimentares, e é importantíssimo que a gente faça a reposição de progesterona, né? A reposição de progesterona deve ser feita por via oral, principalmente, né? Porque é a que mais tem evidência de proteção endometrial, ou nas mulheres que preferirem também fazer por via intrauterina com o DIU para proteção endometrial, né? Daí nesse caso a gente não vai ter efeitos metabólicos, né, sistêmicos. Então a mulher tem queixa de um sono não reparador principalmente, essa mulher deve receber terapia sistêmica, né? Então acho que fica bem evidente o quanto nós precisamos nos atentar na primeira consulta do paciente com obesidade para que a gente possa individualizar cada caso e que a gente possa avaliar os riscos individuais e proporcionar um tratamento que seja de fato efetivo na saúde do paciente, não apenas emagrecê-lo. Isso que nesse vídeo nós não estamos falando a respeito da escolha do medicamento anti-obesidade, né? Nós estamos falando a princípio da terapia periférica, né? dos fatores de risco que a gente tem, né? Então existem outros desdobramentos que nós vamos falando ao longo dos vídeos que a gente for montando. Por exemplo, a densitometria óssea, né, na mulher na menopausa precisa ser feito também esse exame, né? A colonoscopia, a gente sabe que a obesidade principalmente aumenta o risco de câncer coloretal, então fazer a partir dos 45 anos uma colonoscopia, né, de rastreio nesses pacientes é extremamente importante, além de fazer toda a atenção nutricional, né? Como é que a gente vai elaborar a dieta desse paciente, que tipo de orientações a gente vai dar para que a gente não traumatize, para que a gente não faça esse paciente desistir do tratamento, né? Então é uma outra temática que a gente vai abordar logo adiante. Então eu espero que nesse primeiro vídeo vocês tenham atentado um pouco mais, né, do quão é complexo, do quanto a gente tem que se aprofundar nessas áreas do cuidado quando a gente tem um paciente portador de obesidade no consultório.